essa mesma expectativa, com esse mesmo carinho, com entusiasmo. Vamos receber o pregador dessa manhã? Pastor André Gomes. Eu não sei porquê, gente. Eu chego aqui e fico animadinho, todo animadinho. Arru! Amém. Que bom estar na casa do Senhor Jesus. Que bom poder compartilhar daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele tem realizado. E eu quero nesse sentido também motivar os irmãos a compartilhar aquilo que Deus tem feito com a sua vida, né? Não apenas nos cultos, não apenas nesse momento que passamos do louvor, né? E temos ali a oportunidade de compartilhar os testemunhos, mas que você também possa fazer isso, seja na tua casa, seja com os teus vizinhos, seja no teu grupo de vida, seja na sala do curso Vida Cristã, seja na congregação dos irmãos. Compartilhe, irmãos, as boas novas daquilo que Deus tem realizado na sua vida. Amém? Aleluia, isso é muito bom, muito bom. Eu tenho alguns testemunhos e algo que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Quantos aqui lembram da Manuela? Nós oramos por ela, a criança de 2 anos de idade, na idade do João, né? 2 anos e 4 meses, teve um acesso, né? Um dreno no pulmão, tomando 3 antibióticos, com pneumonia, infecção resistente, né? Hospitalar. A Manuela está em casa. Glória a Deus! O Senhor é bom! Aleluia! Os médicos disseram assim, olha, não tem mais data, tá ok? Não tem mais prazo, não tem data, não tem como eu dar um prazo para você, porque o quadro é muito complicado e agora entrou, né, todo esse procedimento que fizemos, ela fez, inclusive a pulsão profunda, etc e tal. Isso foi, eu acho que na quinta ou na sexta-feira. Quando foi na terça-feira, quando foi na segunda-feira, eles já falaram, olha, nós estamos pensando em dar alta para ela na terça, né? Então é uma notícia assim maravilhosa. A recuperação superou qualquer expectativa médica. Eles não sabem explicar como que a Manuela se recuperou tão rápido, mas a gente sabe. Foi Jesus Cristo. Foi Jesus que operou. Amém? E Ele continua operando na vida de muitas pessoas aqui. Enquanto muitos se alegram, outros ainda esperam no Senhor Jesus. Então, sejamos em intercessão. Se você tem notícia de um irmão em Cristo, de alguém que está no meio da caminhada, está no meio da sua adversidade, compartilha as boas novas daquilo que Deus tem feito com você. Compartilha que o teu choro acabou, que o teu sofrimento se findou, que Deus operou, porque isso anima, isso desperta, isso traz um renovo para a alma. Amém? Renova a esperança, a fé em Cristo Jesus. Irmãos, estamos no terceiro domingo. E nesse terceiro domingo, eu estarei vou encerrar hoje a terceira parte da mensagem, né? O poder dos salmos na oração. Algo que nós temos que manter vivo e preservado no nosso entendimento. E eu quero retomar uma reflexão que eu trouxe na semana passada, no domingo passado, falando de como que
na igreja primitiva, como era presente a oração dos salmos. Como oração dos salmos, os cânticos, porque nem todos os salmos eram cânticos. Alguns salmos relatavam histórias, mas a sua grande maioria são orações e são canções. E como que os salmos, ou conhecido também como saltério, porque saltério é um instrumento da época, também conhecido como saltério porque o saltério é um instrumento, né? Um instrumento musical que lembra um pouco ali o violino, né? Só que o seu corpo ele é mais quadrado, ele é um retângulo, né? Uma caixa, tipo caixa de sapato, só que um pouco maior, bem maior, né? Rústica. Então, chamado desse instrumento também, né? Que é o Cântico dos Cânticos, que é o livro dos Salmos. E como que na igreja primitiva isso era presente. Era presente na vida dos discípulos, era presente no dia a dia dos irmãos daqueles dias, daquele tempo. E eu queria iniciar com uma referência muito singular, num momento assim muito crucial, que está aqui em Salmos capítulo 22, versículo 1. Hoje vamos passear em alguns salmos. Salmos capítulo 22, versículo 1. Esse salmo, irmãos, capítulo 22, versículo 1, foi exatamente a oração que Jesus fez quando estava na cruz do Calvário. Jesus estava preso na cruz do Calvário, preso, e ali o seu sangue estava vertendo. No momento de dor e de crucificação, da sua crucificação, Jesus exclama, ele exclama uma oração, e essa oração é a oração de Salmos, capítulo 22, versículo 1, que diz, vamos ler todos juntos? Meu Deus meu, por que me desamparaste? Longe da minha salvação, as palavras, amém? Amém? Vamos ver essa referência lá em Mateus capítulo 27, versículo 46. Vamos ler aí. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. E por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer? Então nós podemos observar, através de um momento tão sofrido, no momento de uma angústia, de um sofrimento, porque aqui Jesus não estava apenas de uma forma lúdica, era o extremo sofrimento de Jesus, porque alguns acreditam que
Jesus era Deus, então, como Deus, não sofreu as mesmas dores que nós sofremos. Que Jesus, sendo Deus, não teve o mesmo sofrimento que os homens ou que nós temos. Mas Jesus, sendo Deus, se tornou homem também. Então, a pessoa de Jesus é Deus, mas também é homem. É um ser humano. E como ser humano sofreu as mesmas aflições, as mesmas dores, as mesmas tentações, as mesmas inquietações que eu e que você sofre. Nós podemos olhar para Jesus e ver nele o exemplo perfeito, uma referência perfeita. Alguém que não tinha pecado, um homem que não tinha pecado, mas que ofereceu a sua própria vida, se tornou pecado por amor a mim, se tornou pecado por amor a você. E justamente nesse momento de angústia e de dor, ele cita os Salmos. Sabe quando você está orando e de repente te vem à mente uma referência bíblica, um trecho bíblico, e no meio da oração você começa a citar aquela referência bíblica? Quantos aqui sabem exatamente do que eu estou falando? Glória a Deus. E no meio da oração você começa a citar aquela referência bíblica e você continua orando, daqui a pouco lembra de uma outra referência e continua orando. Esta é a importância de compreendermos os Salmos, que os Salmos também cumprem com esta função. Entra nesse propósito de fazer parte das nossas orações, onde lembramos, mas lembramos porque lemos, lembramos porque nos aproximamos desse sofrimento. Imagina você estar em casa, e ali, de repente bate na porta alguém, você olha lá no olho mágico, ou atende pelo interfone, não sei, você deixa entrar e quando abre a porta você não consegue reconhecer a pessoa e pergunta, pois não? Aí a pessoa chega para você e diz, eu me chamo Davi, eu posso entrar? Então, exatamente nesse momento, que essa pessoa se anuncia como Davi, não é um Davi dos nossos dias, mas é Davi, o rei Davi. E Davi entra na sua sala, senta no seu sofá e começa a compartilhar com você as tuas angústias. Começa a recitar um dos salmos. E você começa a lembrar que essa citação faz parte de um dos salmos. E no pronunciamento de Davi, você se compadece de Davi, do sofrimento dele, do momento de dificuldade, quando ele perdeu o seu filho, quando ele viu a sua família se desfazer, quando ele reconhece o seu pecado, quando ele corre em busca da redenção do Senhor. E ali vocês oram, você se aproxima do sofrimento de Davi, ele vai embora, e de repente bate na porta um outro homem chamado Asaf, ou talvez os filhos de Coré, que são também homens que escreveram os salmos. Tem Moisés e outros
autores, mas os maiores são esses. Então você se aproxima do desafio que uma outra pessoa viveu naqueles tempos, de forma que nós compreendemos que ser humano é ser humano, não importa a época, não importa o tempo, não importa a cultura, não importa se as pessoas estão vivendo na África, se estão vivendo na Europa, se estão vivendo na Ásia. Ser humano é ser humano. E as alegrias e os sofrimentos do ser humano nós podemos compartilhar, podemos nos aproximar desses desafios. Podemos, diante das nossas próprias dificuldades, olhar para a palavra de Deus, olhar para os salmos, olhar para outros irmãos que caminham conosco e ter uma compreensão um pouco mais elucidada, talvez até mesmo do nosso próprio sofrimento. Talvez compreendendo que o nosso sofrimento não é algo tão absurdo diante daquilo que o salmista está anunciando. Haja visto que você vê também no saltério a mão do Senhor se levantando para atender e socorrer aquele homem de Deus que está naquele momento de sofrimento. Então você também pode anunciar da mesma forma como Deus se levantou e atendeu a oração de Davi, atendeu a oração de Asaf, atendeu a oração dos filhos de Coré, atendeu a oração de Moisés, atendeu a oração dos discípulos. O Senhor também vai atender a minha oração. O Senhor também vai atender a minha oração. No texto de Atos, capítulo 2, versículo 2. Atos, capítulo 2, versículo 25. O apóstolo Pedro, em seu anúncio, uma manifestação poderosa do agir do Espírito Santo, onde há ali o dom de línguas, é manifesto no meio de toda aquela congregação presente. Todos aqueles que foram para Jerusalém cultuar, observaram aquilo que estava acontecendo com os discípulos e com todos aqueles que estavam junto dos discípulos. E ali o apóstolo Pedro pregou a palavra, pregou a respeito da redenção em Jesus Cristo. E no meio da sua defesa, no meio do seu discurso, no meio da sua palavra que anunciava a redenção de Cristo Jesus, ele anuncia uma palavra profética, declarada por Davi em um dos salmos. Pedro recorre, assim como eu, pregando a igreja. Estou recorrendo ao texto de Salmos, ao texto de Mateus, ao texto de Atos. Pedro, na sua pregação, recorreu aos Salmos. E há tantas outras que aqui, na pregação de Pedro, tem diversas referências. Mas uma delas é o texto de Salmos. E o texto de Salmos começa aqui no versículo 25, são três referências do saltério, mas começa aqui no versículo 25 que diz: porque a respeito dele, ou seja, de Jesus, diz Davi, diante de mim vai sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte,
nem permitirás que o teu santo veja corrupção, porque fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na minha presença. Então, irmãos, com essas duas referências, podemos ver claramente a presença dos salmos na vida da igreja primitiva, nas orações da igreja primitiva, na pregação da igreja primitiva. E eu quero nesta hora trazer uma orientação na leitura. Eu pedi para que fosse impresso, e eu quero pedir ajuda aí Já foi entregue? Que bênção! Glória a Deus. Eu achei que... Glória a Deus. Tem alguém que ainda não recebeu? Alguém que ficou sem? Temos aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem um grupo aqui de irmãos que ainda não recebeu, né? Lá na galeria também tem um grupo, né? Mas a grande maioria já recebeu esse material que eu preparei. Eu resumi esse material do livro de Dietrich Bonhoeffer, que é esse aqui, né? Orando com os Salmos, tá? Eu esqueci de escrever fonte aqui embaixo, né? Mas é a fonte aqui, esse em letras pequenas, tá? Mas é porque eu esqueci de escrever fonte, só isso, né? Fonte dos pontos. Aí aqui tá, até para quem desejar adquirir. Mas aqui eu quis trazer esse resumo, de modo que você compreendesse, porque muitas pessoas têm uma certa dificuldade de compreender alguns salmos, de compreender a natureza dos salmos, de compreender aquilo que está querendo se dizer em alguns textos. Alguns chegam a entender que alguns livros do Velho Testamento, e um deles seria os Salmos, são livros inferiores à revelação do Novo Testamento, o que é um engano, é uma mentira, e na verdade isso faz parte de uma teologia chamada teologia liberal. Isso, distribui, tem na galeria também, tem um grupo. Tem. Toda a palavra, assim como eu trouxe no domingo passado, é a palavra de Deus. E toda escritura é inspirada para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Amém? E eu quero aqui trazer algumas referências, assim como você pode observar aí, que os salmos, eles abordam diversos temas. Um deles é o tema da criação. Então vamos a Salmos capítulo 8. Onde o salmista glorifica o nome do Senhor. Ele olha para a natureza e assim consegue perceber a glória de Deus. E nas tuas orações, eu fico imaginando esta oração, observando a natureza. Eu fico imaginando esta oração, observando a complexidade que é o mundo. E toda a sua natureza, e toda a sua forma, e toda a matemática que existe por trás disso, e toda a engenharia que existe por trás disso, assim como uma nova ciência vem defendendo, que é
Ai, meu Deus, fugiu da minha mente Não, não lembro se é criativa, a palavra ciência criativa. É uma corrente de cientistas cristãos que observam na natureza uma engenharia e uma inteligência que não pode ter sido criada por meio de uma explosão. Aí seria o criacionismo. Mas é uma defesa que se opõe ao criacionismo. Fugiu, esqueci. Onde eles defendem que uma explosão nunca geraria algo tão brilhante e algo tão complexo, e que de fato, por trás de algo tão complexo, só é possível ter uma mente extremamente inteligente, hábil, que está pensando e está propositalmente construindo todo o mundo e todo o universo. Toda a criação foi construída. Estou tentando lembrar, mas não vai vir. Bem, esquece. Vamos ao texto. Ao texto de Salmos, capítulo 8, que diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequenos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplou os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menos do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Eu quero fazer uma observação. Será que esse versículo 5 não te faz lembrar nenhum capítulo do Novo Testamento? Vamos lá nessa curiosidade, capítulo de 1 Coríntios, versículo 15. Capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 27. Melhor, Efésios capítulo 1. Tenha paciência, gente, por favor. Eu estou lendo da referência de rodapé, estou vendo isso agora aqui. Olha só que legal. Efésios capítulo 1, versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Eu não lembro qual referência, mas existe uma referência exata. Exata, eu estou vendo aqui no texto na referência, algumas Bíblias já trazem no próprio texto, não sei se a sua Bíblia tem isso, mas dá uma olhada aí, que, por exemplo, aqui, Salmos capítulo 8, versículo 6, no rodapé, no final do versículo 6 vem 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27.
E essa referência de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27, é a mesma referência de Efésios capítulo 1, versículo 22. E tanto uma quanto a outra está fazendo referência a Salmos capítulo 8, versículo 6. Ou seja, há uma referência, há uma ponte entre o Velho e o Novo Testamento. As duas referências, ela não é de forma clara do aquilo que está no Novo. E eu sei que existe uma referência clara exatamente desse versículo no Novo Testamento. Está aí, viu? O pastor achou aqui, Hebreus 2, 6. Então lê aí, pastor. Vem cá. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre todas as obras de tuas mãos. Amém. Amém? Então, em toda a Bíblia, seja o Antigo Testamento, eu quero até pedir perdão aos irmãos, porque eu tenho um vício de linguagem, que é chamar, um vício, né, no meu modo de falar, que é dizer Velho Testamento. Esta expressão já caiu em desuso, já há um bom tempo, né? O certo é o Antigo Testamento. Ficar me controlando para não falar velho, né? Antigo Testamento. E em todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós podemos perceber referências, assim como está aí na sua Bíblia, né? Almeida, ela, em geral, ela costuma trazer essas referências, que auxilia o seu estudo, auxilia a compreensão de muitos textos. Então, na própria leitura do capítulo, você pode ver aqui referências a outros livros do Velho Testamento, referência aos evangelhos, a outros livros do Novo Testamento, né? E aqui, como eu coloquei nos temas, né? Aqui eu não, obviamente, não há todos os capítulos dos Salmos, mas há apenas algumas referências, né? Falando sobre a criação, capítulo 8, 19, 29 e 104, né? Falando sobre a lei. Vamos abrir em Salmos capítulo 1. Lemos no domingo passado, lemos Salmos 1. Vamos ler todos juntos? Amém? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos lá para Salmo 119, versículo 17. Também faz referência à lei. Versículo 17. Versículo 17, que diz: seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe
a tua palavra. Versículo 18. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Vamos ler junto o versículo 19. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Amém? Então, a Bíblia, o livro de Salmos, um dos temas também fala sobre a lei. E como é bom, irmãos, a gente saber que nós temos uma lei que pode reger a nossa própria vida, uma lei que rege a nossa maneira de andar, a nossa maneira de caminhar, né? Assim como Jó, ele anuncia que não é difícil viver debaixo da lei, cumprir a lei do Senhor. E não é difícil porque somos do Senhor. O texto de Salmos, capítulo 119, ele traz algo que é muito curioso. Ele demonstra a necessidade que ele tem de ter os salmos, de ter a lei, de ter uma regra. Imagina um pai que cobra do filho algo, mas não diz para o filho como que as coisas funcionam. Imagina um esposo que cobra da sua esposa, a esposa que cobra do marido uma postura, cobra isso ou aquilo dentro da sua própria casa, mas não conversam, não dialogam, não deixam estabelecido como é que as coisas vão funcionar dentro de casa, quais são suas expectativas dentro do convívio, dentro do relacionamento. Por isso que a lei é muito importante, para que nós possamos atender às expectativas de Deus ao nosso respeito. Imagina um Deus que não nos diz o que quer, mas nos cobra e nos pune. Então não saberíamos se aquilo que estamos fazendo é correto, se aquilo que não estamos fazendo. E Deus, sendo misericordioso, através até mesmo do apóstolo Paulo, ele vem anunciando que a lei, ela estabelece essa dualidade daquilo que é certo, daquilo que é errado, de forma que outrora a misericórdia do Senhor é que operava sobre a vida daqueles que não tinham a mesma compreensão, mas sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que compreendem, aqueles que têm o discernimento, tem a oportunidade e o privilégio de poder andar debaixo da lei. Amém? Eu quero falar sobre a igreja, vamos pular aí, falar sobre a igreja. E falando sobre a igreja, eu quero que você passa um pouquinho no Salmo 126. Salmo 126. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Irmãos, toda vez que a palavra do Senhor traz essa referência, citando os montes de Sião, citando o povo de Israel,
São citações que fazem referência à igreja. Nós podemos olhar para o texto e podemos observar no texto a expressão da igreja, da comunidade de fé, de nós como filhos do Senhor, né? Vamos voltar ao texto e vamos ler. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Mas podemos ler como o Senhor restaurou a sorte, a minha sorte. Restaurou a sorte da igreja. Restaurou a sorte daqueles que são filhos, daqueles que confessam o nome do Senhor. Amém? Então, toda vez que o texto ele faz menção a Sião, faz menção a Jerusalém, na verdade, nós quando lermos, podemos ler esse texto compreendendo que o texto ele está falando a respeito da igreja. E assim tem diversos textos que em casa você pode ler, você pode acompanhar essas referências e pode fazer essa relação. Vale ressaltar aos irmãos que você vai ver muitos textos, por exemplo, o texto de Salmos 119. Eu citei um trecho do Salmo 119, mas o Salmo 119 tem mais de 150 versículos, né? É enorme, e ali ele trata de diversos assuntos, né? Então tem algumas orações em que o texto ele traz mais um assunto e menos um outro assunto, e assim nós podemos compreender. Eu quero ainda falar sobre dois assuntos que são assuntos até polêmicos, né? Um deles eu quero falar sobre... eu quero trazer uma orientação, e eu não vou abrir a referência, mas os outros dois eu quero mencionar. Aqui fala sobre a vida, e a descrição eu coloquei assim: oramos pedindo por cada uma das nossas necessidades, cânticos de gratidão pela vida e o favor do Senhor. Então, irmãos, alguns leem esses textos, que são textos que pedem pela provisão, pedem para que Deus abençoe a casa, abençoe as finanças, abençoe para que Deus derrame bênçãos, para que haja a bênção na despensa. Então nós podemos trazer os nossos dias, né? Ah, Senhor, eu gostaria de ter um carro. Ah, Senhor, eu gostaria de comprar minha casa. Ah, Senhor, eu gostaria que meu filho fizesse faculdade. Eu quero ajudá-lo a pagar essa faculdade. Ah, Senhor, eu gostaria de ter melhor condições. E muitas pessoas às vezes leem esses textos como sendo um texto menos inspirado, porque está falando a respeito de provisão. E eu quero ressaltar a vocês, irmãos, o seguinte, que a palavra do Senhor é a palavra do Senhor. Nós vivemos hoje num contexto em que somos pressionados a ir contra uma teologia da prosperidade. Mas nós não somos chamados a se opor, porque aí se levanta uma outra teologia para combater a teologia da prosperidade. Aí é uma teologia contra outra teologia. E qual é a centralidade da palavra? A centralidade da palavra é que Deus traz prosperidade sim à sua igreja, que nós podemos orar sim para que Deus derrame bênçãos. Deus vai derramar, meu irmão, não tem problema nenhum. Não há problema nenhum nisso. E uma experiência pessoal é que eu sempre orava, sempre ofertei muito, sempre dizimei ao Senhor. Eu sempre falava ao Senhor: Senhor, o Senhor sabe exatamente quais são as minhas necessidades. E ali eu ofertava, ali eu dizimava, né? Mas eu não era muito específico nas minhas orações, mas Deus chegou para mim, o Espírito Santo falou comigo: seja específico. Quais são as suas necessidades? Eu quero que você seja específico naquilo que você quer. Faça orações específicas. Então, aquela advertência que veio da parte do Espírito Santo me fez a fazer orações específicas. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu tenho necessidade de melhorar. Eu quero ser uma pessoa mais diligente com aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos, né?
Eu quero saber gerenciar, pagar as minhas contas, quero ser econômico. Essa é uma oração minha mesmo. Eu tenho feito, sempre faço essa oração ao Senhor. Então sim, irmãos, faça orações como essas, pedindo a graça e o favor do Senhor sobre as suas finanças, sobre as suas ofertas. Deus, que a minha oferta multiplique, que não falte, que a minha renda multiplique, que não falte necessidade na minha despensa, que eu seja abençoado, que meus filhos sejam abençoados, amém? Nós precisamos ser equilibrados ao ler a palavra, e não ser pressionados por uma teologia ou por outra, né? Porque uma teologia defende que se você é rico, você é uma pessoa consagrada e salva, em nome de Jesus. Já outra teologia diz que você não deve nem dar o dízimo, que o dízimo é coisa do capeta, que isso é coisa do Velho Testamento, que isso é errado. Isso é coisa da teologia liberal, a teologia que matou a igreja europeia, que está acabando com muitas igrejas nos Estados Unidos, e essa teologia já está no Brasil. Então, nós precisamos estar na centralidade da palavra, naquilo que a palavra diz de uma forma equilibrada. E às vezes a gente ouve muitas coisas, dá ouvidos a muitas coisas e não está entendendo qual a corrente teológica pela qual ele está anunciando, qual a corrente teológica pelo qual ele está lhe declarando, né? Então, você que começa a ter um pouco mais de experiência, mais profundidade na palavra, você vai percebendo, né? Vai percebendo que o Gênesis, para quem acredita nesse tipo de teologia, é um Gênesis fictício, é uma história, é um mito. Não é uma verdade, é um mito, é uma tradição, né? A teoria das fontes, etc. Mas quando nós começamos a compreender a palavra de uma forma equilibrada, de uma forma concisa, nós conseguimos não tender nem para um lado nem para o outro, né? E é por essas razões que eu faço muita questão. Estamos batendo firme, forte, né, pastor? O pastor anunciou a respeito do curso Vida Cristã, né? Para que nós possamos, para que você tenha uma centralidade bíblica. E duas referências que eu quero trazer aqui, que é realmente importante. É que a Bíblia fala sobre a culpa, fala sobre o sofrimento, fala sobre o sofrimento. Esse texto que está aqui em sofrimento, ele tem a culpa, ele tem esse sentimento de culpa dentro do texto. Trata dos dois, é por isso que eu quero abrir só esse salmo, que é o Salmo capítulo 73. É um salmo que faz com que seus olhos se abram, até um pouco mais. Nossa, mas que salmo é esse? Fala sobre a culpa e fala sobre o sofrimento, né? Mas aqui na nossa relação eu coloquei como sofrimento, né? Como assunto aqui. Vamos ler aqui o capítulo 73. Com efeito, Deus é bom. Olha o início da oração. E aqui, irmãos, eu quero que, antes de ler, eu vou fazer isso. Eu ia fazer depois, mas eu quero fazer isso antes. Quando nós oramos, falando do nosso sofrimento, quando nós oramos falando dos nossos pecados, que é o texto de culpa, né? que o assunto, a culpa, que é quando você sente a culpa do pecado, quando você está naquele momento de sofrimento que você errou, você reconhece o seu pecado e você está orando ao Senhor, né? E aqui o outro que fala sobre o sofrimento, o nosso sofrimento. Então a gente já tem falado aqui diversas vezes que nós temos que saber como orar, de forma que quando falamos sobre o sofrimento, não podemos simplesmente chegar na presença de Deus e colocar ali tudo que estamos sofrendo e pronto, acabou, não tem mais jeito, não adianta mais nada e pronto, aí você sai. Onde está a tua fé dentro da tua oração? É necessário ter uma palavra de fé, ainda que você esteja sofrendo, ainda que você esteja agonizando diante daquela circunstância.
Sabe, você está chorando, está pranteando, mas é necessário ter uma palavra de fé. Ou seja, apesar do meu sofrimento, a minha confiança está no Senhor. E essa característica é a que você vai ver nos salmos de sofrimento, nos salmos de culpa. É essa cadêrictica. Você não vai ver o salmista falando a respeito do sofrimento durante todo o tempo e pronto, e acabou. Cadê a fé? Então não foi oração. Você falou, mas não orou. Não foi exatamente uma oração. Agora, uma oração daquele que espera no Senhor, que confia no Senhor, você coloca o teu coração, é franco com o Senhor a respeito de todo o seu sofrimento. Senhor, eu estou assim, mas eu creio no Senhor, eu creio que Tu és a minha salvação, eu creio que a esperança que eu preciso eu vou encontrar em Ti, mas eu quero desabafar, tá difícil, eu preciso colocar isso para fora, e no final pede o socorro do Senhor. Essa é a característica, é assim que Jesus nos ensina a orar, pelos nossos sofrimentos, através dos salmos, nos ensina a orar por arrependimento, né? Expondo a nossa culpa, expondo aquilo que fizemos de errado, pedindo o auxílio do Senhor. E no texto do capítulo 73 fala a respeito disso. Vamos ver essa característica nesta oração que é feita aqui pelo Asaf, que diz: com efeito Deus é bom para com Israel. Com efeito Deus é bom para com a igreja. Amém? Para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me desvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu almejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhe de gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Montejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que beber a largos solvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. E só refleti para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário do Senhor e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim
é o Senhor. Ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraze na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de mim, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Mas é um texto difícil de ler, não é? Mas quer saber? Esse texto expõe muitos pensamentos. Pensamentos que às vezes não temos coragem de fazer, de colocar da boca para fora. Mas o salmista teve coragem de colocar. Texto como os de culpa, onde ele anuncia: o Senhor, onde estás? Será que não está vendo o meu sofrimento? Será que não está vendo os inimigos se levantarem contra mim? Onde estás no meio do meu sofrimento? Então são anúncios que coloca para fora, é um desabafo, é uma declaração onde ele coloca, mas é uma declaração com sinceridade diante do Senhor. Ao mesmo tempo que ele é sincero, ele também é sincero para colocar sua confiança em Deus. E às vezes o nosso coração se entristece e não conseguimos fazer orações sinceras como essas. Estamos pensando, nosso coração está se esfriando, já começa a procurar uma esperança, a esperança em outro lugar. Mas na verdade o que nós precisamos fazer é colocar os nossos joelhos no chão e dizer isso ao Senhor. Senhor, apesar do meu sofrimento, apesar de eu estar pensando isso, meu sofrimento é que o Senhor não está aqui. Minha impressão é que eu tenho que eu estou sozinho, que não há esperança. Mas eu sei que o Senhor sempre está comigo. O salmista declara: a impressão que dá é que a maldade do homem é seu próprio escudo. A impressão que dá é que ele faz daqui um colar, é por testemunho, é por alegria, sabe? Então, possamos orar, tanto os salmos que falam sobre sofrimento e os salmos que falam sobre culpa. E o último assunto, de uma forma muito rápida, que eu quero falar, não menos importante, é o texto que fala, é o tema que fala sobre os inimigos. Esse é o mais difícil. Porque quando os salmos falam a respeito dos inimigos, há muita interpretação ruim, há muita interpretação errada desse texto, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Vai, como é que é? Me ajuda aí. Canta, gente, por favor, eu quero cantar, só que eu não consigo lembrar. Né? Vai estar na plateia e você no palco. Né? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Essa música, irmãos, a metade dela ela é cristã, a outra metade é heresia pura. Porque ela lida com o inimigo como se o inimigo fosse de carne e osso, fosse o irmão que está dentro da igreja, não é nem um ímpio que está lá fora, não.
O inimigo está dentro da igreja, está ali querendo te pisar, né? Mas muitas pessoas entendem que o ministério, não, Deus vai me dar um ministério. E quando eu tiver o ministério, eu vou para o púlpito, e ali eu vou pregar. Quando eu tiver o ministério, eu vou gravar um CD. Ué, como é que é isso? E há uma interpretação muito errada quando a Bíblia fala a respeito dos inimigos. Quando o Novo Testamento, quando temos a revelação do Novo Testamento, e nós vamos para o Velho Testamento, nós conseguimos compreender que os inimigos de Deus, que os inimigos que os homens falam para nós, são quem? Aquilo que o Novo Testamento diz, não são de carne e nem sangue. No Novo Testamento há uma revelação, uma compreensão, para que se possa continuar. O apóstolo Pedro pega do cutelo e arranca o quê? Arranca a orelha. Jesus pega a orelha e faz um milagre que... Jesus está na mesa da ceia, e olha o nível de misericórdia do Senhor. Ele está na mesa da ceia, e ele diz para todos os discípulos: alguém aqui vai me trair. Gente, imagina uma situação como essa, você no meio de uma celebração, de uma festa, no meio de uma festa, Jesus quebra o clima e diz: alguém aqui vai me trair. E aí um por um chega para Jesus e começa a perguntar: Senhor, será que sou eu? Será que sou eu que eu vou te trair? Será que sou eu que vou te trair? E olha a misericórdia do Senhor. Porque quando ceiamos é exatamente isso. Não é porque você pecou, errou, eu não vou ceiar, por quê? Pelo contrário, irmãos, esse momento explica muito. Porque é quando cada discípulo vai até Jesus, é quando você vai até Jesus e diz: Senhor, será que eu pequei contra ti? Será que eu errei? Mas quando Judas pergunta a Jesus: será que sou eu que vou te trair? Olha só que petulância. Será que sou eu, Senhor, que vou te trair? O que Jesus responde? Tu que dizes. Então, quando Jesus faz isso, Jesus tem uma palavra de misericórdia a cada um. Deus é misericordioso. Toda a vingança que o Velho Testamento fala, o dia da vingança, a vingança do Senhor, esse dia da vingança ele chegou, meu irmão. Ele já chegou. E a vingança do nosso Deus não recaiu sobre o pecador, mas a vingança do nosso Deus recaiu sobre o único homem que não tinha pecado. A vingança do nosso Deus foi aplacada na vida do seu próprio Filho, Jesus. Isso mostra que sim, há juízo sobre o pecado. E que a Bíblia não é purpurina. Ah não, Deus perdoa tudo. Passa, isso aí também passa. Não, tem juízo, tem vingança. Sabe? Os inimigos, a palavra fala sobre os inimigos. Então toda vez que você lê os textos que falam sobre os inimigos, você tem que compreender que os inimigos não são carne e não são sangue. Que Satanás usa os homens sim, para nos afrontar. Nós vemos isso nas rádios, vemos isso na televisão, vemos isso nos jornais, vemos isso no sistema, muitos políticos fazem isso. Vemos isso na roubalheira que a gente observa aí, e a gente lê os Salmos, como Salmo 73, e fica se sentindo assim: gente, parece que não há juízo sobre esse povo. Mas algo que nós precisamos dizer é: a vingança, ela pertence ao Senhor Jesus. E nós precisamos orar esses salmos dizendo: Deus, vem com tua providência, vem com teu juízo, vem com tua justiça, vem e realiza a tua vingança. E quando Jesus vem, quando ele vem para realizar isso, das duas uma: ou ele quebranta para sempre, ou ele é misericordioso.
Jesus foi misericordioso com você, irmãos? Nós merecíamos o quê? Merecíamos a morte. Mas Ele foi misericordioso comigo, foi misericordioso com você. Então leamos os Salmos, compreendendo que a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas a nossa guerra é contra principados e potestades. Leia os salmos de vingança. Os salmos de vingança mata, trucida, arrebenta, destrói. Isso diz os salmos de vingança, né? Mata os filhos, mata a geração, não deixa nada, queima até os despojos. Isso diz os salmos de vingança. Mas o Novo Testamento traz de forma muito clara como nós devemos ler esses salmos. Devemos ler entendendo que a nossa vingança será cumprida pelo Senhor. Sofreu uma injustiça pequena ou absurda, hedionda, meu irmão, a tua vingança vem da parte do Senhor. Vem da parte do Senhor. Seja quem quer que seja, ou o Senhor vai quebrantar de vez, ou o Senhor vai ter misericórdia da mesma forma como teve com você. Da mesma forma como Deus teve misericórdia de você. Então que nós possamos ao Senhor: Senhor, venha e realiza a tua misericórdia. Realiza a tua misericórdia para com essa vida. Amém? Realiza a tua vingança. Amém? Vamos orar. Minha expectativa, irmãos, é que você tenha muito tempo na presença de Deus. Você derrame a sua vida no altar do Senhor Jesus. E que nesse lugar o Senhor possa te encontrar. Nesse lugar onde o Senhor te espera, onde você entra no seu jardim sendo sincero. Seja sincero com o Senhor. Seja claro, seja franco. Seja franco com o Senhor. Ele te ama. Ele te deseja. Eu estava em casa cantando ao Senhor, cantalorando, e agradecendo a Deus pela sua misericórdia para com a minha vida. Aonde eu estaria? Aonde você estaria se não fosse a misericórdia do Senhor? Nós merecíamos a morte, irmãos, mas Jesus morreu pagou o preço, morreu a morte que seria merecida por nós, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Então não abra mão, irmão, por nada de viver a vida de Deus. Não abra mão por nada de viver a vida de Deus. Não abra mão de uma vida de santidade. Santificai-vos, santificai-vos. Oh, oh. Pois amanhã Ele fará maravilhas em nosso meio.
santificai-vos, pois amanhã Ele fará maravilhas em nosso meio. Santificai-vos, santificai-vos, de norte ao sul, de leste a oeste, eu ouço o som do Criador me chamando pelo nome. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, se arrepender dos seus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, tua sorte mudará, tudo novo se fará, a terra sarará, a terra sarará. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, se arrepender dos seus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, tua sorte mudará, tudo novo se fará, a terra sarará, oh, oh, a terra sarará, oh, oh, santificai-vos, pois amanhã Ele fará maravilhas, sinais em nosso meio. Santificai-vos, 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 oh, santificai-vos, 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 oh, ah, Deus, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa esperança, e não outro Deus como o nosso Deus, não há outro Senhor como o nosso Senhor, a quem nós louvamos, a quem nós rendemos toda a glória, toda a honra, a Ele, a Ele. Amanhã Ele fará maravilha
maravilhas, sinais em nosso meio. Santificai-vos, santificai-vos, a Deus nós te amamos tanto. Erramos sim, erramos muito, Deus, mas o nosso prazer está em Ti. A nossa alegria está em Ti. A nossa realização está em Ti. Por isso, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a ser sinceros na Tua presença. A falar aquilo que sentimos, a falar aquilo que pensamos. Mas também depositar toda a nossa confiança. Toda a nossa confiança. Toda a nossa confiança em Ti. Colocamos aos Teus pés cada uma das nossas necessidades, cada uma das nossas orações. Nós colocamos aos Teus pés. E nós Te agradecemos, Senhor, porque agora, Senhor, podemos ler os salmos com outros olhos. Podemos compreender alguns textos. Podemos, Senhor, elucidar muitas dúvidas e ler a Tua palavra e nos entregar aos Teus pés. Te agradeço por esse tempo na Tua casa. Te agradeço, Senhor Jesus, pela ministração da Tua palavra. É o que eu Te peço. Eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua comunhão com o Senhor. Amém. Um bom domingo. Um bom tempo aí no CVC com cada aluno. Em nome do Senhor Jesus. Amém.